A paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sétimo Milênio. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos um entendimento espiritual acerca de 2 Reis, capítulo 6. Ali quando Eliseu ele consegue fazer o ferro de um machado flutuar, utilizando ali um galho de árvore, tá? Então eu quero mostrar para vocês que aquela ação ali não foi uma ação aleatória, não foi algo que o profeta pensou, mas que foi algo realmente inspirado por Deus, que iria anunciar coisas que iam acontecer tempos mais tarde, tá? Coisas que iriam acontecer no futuro. E para recordar o contexto para vocês, eu gostaria de ler o texto que está em 2 Reis capítulo 6, o verso de 1 a 7, onde essa história é retratada, tá bom? Então vamos lá. Verso 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu sua mão e o tomou. Nós vemos aqui que os filhos dos profetas, eles foram com Eliseu pedindo para edificar uma casa, porque o local onde eles estavam habitando ali era muito estreito, era muito pequeno para abrigar toda aquela gente. Então Eliseu ele autorizou e foi com eles, E cada um deles pegaram uma viga. Viga é o machado, tá? Eles pegaram o ferro do machado e foram cortar as madeiras para edificar a casa, certo? E aconteceu que um deles, quando estava cortando madeira, quando estava cortando ali a madeira para edificar a casa, aconteceu que caiu, a viga, o ferro do machado caiu. Eliseu, ele pega um pedaço de pau e ele jogou na água. Ali no local onde tinha caído o ferro, ele jogou a madeira. E sucedeu que quando ele jogou a madeira, o ferro flutuou, aquele ferro pesado, ele flutuou e ficou boiando na água. Mas por que isso aconteceu? E por que uma história dessa está na Bíblia? O que Deus quer mostrar com isso? Primeiramente, irmãos, devemos entender que as escrituras elas apontam para coisas futuras. No Antigo Testamento, principalmente, tem coisas que aconteceram no Antigo Testamento que são figuras de coisas futuras, tá bom? E o que isso aqui está profetizando? Bom, nós vemos então primeiro que o machado, o ferro do machado, ele caiu na água. Isso é figura do homem. O homem, ele é como um ferro, ele é pesado. Por quê? Por causa do pecado. Ele é afundado na morte. Temos aqui também a figura do batismo, só que eu vou já falar sobre isso. E Eliseu, inspirado por Deus, ele corta um pedaço de madeira e ele joga na água. E aí o machado boia. Do mesmo modo que o homem é pesado, através de um galho, através da madeira, ele consegue flutuar. Então o homem ele só iria sair da morte através de uma madeira. E essa madeira estava prefigurando justamente a cruz do nosso Senhor Jesus. Então quando Eliseu joga aquele galho de árvore, joga a madeira na água e tira o ferro que estava pesado, era a figura de Cristo através da cruz, tirando da morte o homem. E isso aqui está justamente linkado com o batismo, porque no batismo, quando a pessoa ela é imergida, quando ela entra nas águas, está tipificando a morte dela, E quando ela é tirada das águas, é tipificando o quê? Uma ressurreição, uma nova vida, Ela morre para o velho homem e nasce de novo, tem a vida novamente para viver para Deus. É isso que acontece aqui, é isso que está prefigurado aqui. E aí se cumpre aquela passagem de Miqueias, que Deus abandona os pecados do seu povo e os lança onde? Nas profundezas dos mares. Porque o homem, como ele é pesado pelo pecado, quando recebe o perdão dos pecados, ele abandona os pecados. E abandonando os pecados, ele se torna leve, de modo que ele vai ser elevado, ele vai flutuar até Deus. Porque aquela carga, aquele cativeiro foi desprendido dele por causa de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi precipitado às profundezas da morte por causa da desobediência. Por meio de outra árvore, por meio da cruz de Cristo, o homem ele é lavado, Assim como aquele ferro que mergulhou e saiu foi lavado, assim também o homem ele sai da morte lavado e ele é elevado a Deus. E tudo isso para quê? Para construir uma casa de habitação. É justamente essa casa que os profetas estavam fazendo para habitação, era justamente a figura da igreja, que vai ser uma casa de habitação para Deus por meio da cruz. Uma casa edificada de madeira
é figura de uma casa do templo de Deus, que somos nós, edificados pela cruz de Cristo. Então é essa palavra que eu queria trazer aqui para vocês rapidamente, irmãos, tá? Toda a Bíblia, todas as Escrituras dão testemunho de Cristo, dão testemunho da cruz de Cristo, dão testemunho do amor de Deus. E a gente deve se apegar nessas coisas. Amém? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos. E veja também os outros vídeos de tipologia que eu vou estar postando no canal. Amém?